E aí, aqui é Gi Carvalho, esse é o canal Trajetória Trader. Bem-vindos! Quem ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Não esqueçam de dar aquele like maroto no final do vídeo, caso vocês gostem. E fiquem nesse vídeo até o final, que hoje eu tenho mais um caos para contar para vocês. Então vamos lá às operações de hoje. Hoje foi aquele dia que eu levantava da cadeira, dava o cruzamento. Foi um trem impressionante. Eu saía da frente do computador, dava entrada, eu falava, não acredito. Voltava e ficava aqui olhando, fazendo as outras coisas, atendendo, falando com alguns seguidores. Levantava para resolver alguma coisa, voltava, tinha dado outra entrada. Eu falei, gente, tá de sacanagem comigo esse trem hoje. Hoje, o final do dia que me salvou. Mas vamos lá. Então, como começamos o dia de hoje? Um dia morto, né? Começou ali praticamente 1 hora, totalmente lateral, sem possibilidade de fazer nada. Como ele ficou lateral, esse primeiro cruzamento foi o único que eu vi, mas eu não entrei, porque como ele ficou lateral, eu não sei qual que é o momento que ele vai sair dessa lateralização, então eu não entrei nesse cruzamento. Só que aí ele foi embora, né? Caiu bem. Aí, como eu não quis, né, perder viagem, ele deu esse pullbackzinho aqui. Aí eu entrei nesse pullback e peguei 210 pontos nessa quedinha aqui. Aí, ok. Então, aqui tava tudo certo. Aí eu fiquei acompanhando o mercado. Aí, quando deu essa alta, eu não vi, eu não tava na frente da tela, então eu perdi. Foi uma alta positiva. Quem entrou não foi estopado. Deixa eu ver aqui. Ou foi? Pode ser que tenha sido estopado. Aqui agora eu não consigo ter certeza da entrada, porque a média fez esse movimento. Eu não sei se a entrada foi aqui ou se foi aqui. Aí quem de repente fez esse movimento aqui, me escreve aí nos comentários se entrou nessa operação e foi estopado ou não. Porque se a entrada foi nesse ponto, por que acontece? A entrada é sempre no mesmo ponto, mas não significa que o box vai estar no mesmo ponto. Ela pode ter tocado com esse box aqui, esse primeiro informação. Então não tem como ter certeza, mas ou foi aqui ou foi aqui. Quem entrou aqui teve a possibilidade de andar o trade todo, deu 500 pontos. E quem entrou no de cima, que eu acho mais difícil, porque aqui tá bem atrasado, se entrou aqui em cima, aí teria sido estopado, muito provavelmente. Mas essa entrada aqui foi uma entrada boa. A VWAP estava distante, então até a VWAP 300 pontos dava para fazer esse trade tranquilamente. Eu fiquei falando aqui, mas eu não mostrei, né? Então, quem entrou aqui não foi estopado, que teoricamente é o lugar certo. Agora, quem entrou aqui pode ter sido estopado. E aí, até a VWAP, né, que eu falei, 200 pontos. Eu tô falando isso porque de vez em quando o meu mouse ele fica mais pro canto, então vocês não conseguem saber aonde que eu tô clicando nessa bençãozinha. Aí vamos continuar aqui. Aí ele teve esse novo cruzamento de queda. Vamos ver quanto que ele caiu. Ele caiu 200 pontos, tinha média de 200 para dar uma travada, mas mesmo assim ele andou 100 pontos. Então ele pagou o ganho mínimo aqui, então esse cruzamento aqui também deu bom. Esse foi tranquilo. Aí teve esse novo cruzamento aqui. E é o que eu falei pra vocês, eu não tava vendo nada disso, eu não tava na frente da tela nesses momentos. Esse outro cruzamento já é mais suspeito, porque vamos lá, ele abriu o box, ele cruzou, ele deu, apesar que ele deu a entrada acima da VWAP, porque aqui ele não confirmou ainda, então ele voltou e só aqui que ele confirmou. Então ele andou 200 pontos também, então quem entrou nesse aqui também deu ganho. Aí teve essa queda maravilhosa, né? Que foi uma queda gigante. Tinha média de 200 para segurar. A média de 200 normalmente não segura tanto como a VWAP. A VWAP e o pivô seguram bem mais, normalmente, né? Não que seja uma regra. Quem entrou nesse ponto? Foi 80 pontos contra. Depois, mais de 700... Deixa eu diminuir aqui. Mais de 700 pontos a favor. Mais de 700 pontos a favor, saiu na reversão, saiu com 600, 650 pontos. Então foi um movimento bem bonito também. Aqui seria o primeiro stop de quem tentou entrar nesse cruzamento de alta aqui, ó. Por quê? Eu não consideraria isso como um stop. Tivemos um movimento de queda de quase 1000 pontos. E eu sempre falo para vocês, primeira reversão,
Não entra porque é cilada Bino. Eu sempre espero. Quando tem esse movimento mais forte, eu já expliquei para vocês algumas vezes como que eu faço isso. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui para mostrar. Essa própria venda aqui já é um bom exemplo. Deixa eu tirar isso daqui. Essa própria venda já é um exemplo. Digamos que a gente vem de um movimento bem forte de alta. E eu não tô com segurança para entrar já nesse cruzamento sem saber se ele vai ou não vai. Ele fez o cruzamento aqui, ele caiu, a sua entrada seria nesse ponto aqui. Ah, poxa, mas eu não sei se vai ou não vai. Então espera. Ele fez esse movimento de descer, subiu, reverteu de novo, aí você pode entrar. Aí você faria entrada nesse ponto. Aí ele andou a favor. Opa, sai daqui. Ele andou a favor. Oh, meu Deus. Ele andou 150 pontos a favor. Então daria para ter pego 150 pontos. Foi contra 80 só. Então não teria estopado ninguém, a não ser quem... Tem um povo que tem a mania de mexer no stop quando o bichinho andou 100 pontos. Quem fez isso saiu no 0 a 0. E quem deixou seguir e foi embora, porque depois ele não ameaçou mais, ele não fez nenhuma reversão de box. Enquanto não tem reversão, não tem porque você sair da operação. Você só sai quando reverte. A primeira reversão foi aqui. Então teria pelo menos 350 pontos pego quem entrou ali naquele ponto esperando o segundo movimento da confirmação. Então, aqui nessa alta, aquilo que eu falei para vocês, eu não faço, eu não entro nela, porque fez um movimento forte de queda. Se eu tivesse operando, o que eu ia fazer? Eu ia esperar esse movimento subir, descer e subir de novo, aí eu faria entrada. Isso que eu normalmente faço quando tem esses movimentos mais fortes, mas nesse caso ele só continuou caindo. Eu já estava triste, chateada com o dia. Falei, rapaz, eu passei o dia inteiro, vou pegar 200 pontos só. Mas eis que agora no final da tarde deu essa entrada. Como eu não tinha feito na dica de nada o dia inteiro, quando deu esse cruzamento, eu falei, eu vou esperar, né? Igual eu falo que eu faço aqui. Então, o que aconteceu aqui? Ele fez esse movimento. Deixa eu mexer aqui. Então, ele fez o movimento. Ele deu a entrada nesse ponto, eu não entrei, fiquei esperando. Ele caiu, quando ele reverteu e fez esse martelo, eu fiz a minha entrada. Ah, mas e aí? Não é você que não faz pivô? Sim, tinha um pivô para atrapalhar minha vida. O pivô tava... Deixa eu ver aqui. Não, meu filho, sai daí você. Oh, Jesus! Pera aí. Pronto. Então, o pivô estava... Cadê ele? Reverteu aqui. Ele estava a 260 pontos da minha entrada. Eu falei, eu vou. Eu vou porque é o seguinte, eu não fiz nada. Se eu tomar um stop, eu termino o dia no 0 a 0. E paciência. Então, eu entrei nesse ponto aqui. E deixei a minha operação, falei, vou deixar correr e qualquer coisa eu saio aqui no pivô. Então eu fiz a minha entrada bonitinha, entrei do meu stop lá embaixo. Quando andou 160 pontos, ele trouxe meu preço para entrada. Só que acontece? Eu sempre falo para vocês, né? Eu opero indicador técnico, porém eu fico ligada no que está acontecendo. O arcabouço fiscal é para sair, não sai, e vai ser tal hora, e era ser 10 horas da manhã, aí adiaram. Lembrando que esse tipo de coisa não tá lá no calendário econômico. É a parte, é aqueles BO pra ferrar com a vida do trader, né? Que na hora que sai, que fala, abre a boca lá com qualquer coisa, quem tá operando se lasca, né? Se você tiver na direção certa, você aproveita. Se você tiver contra, você é estopado sem nem ver. Então, e tava nesse Diz que me diz, ia ser de manhã, passaram pro final do dia e ficou aquela coisa, aquela incerteza do mercado. Eu falei, é o seguinte, dependendo do que falar, esse negócio pode explodir ou não. Então,
eu vou tirar o meu trailing stop, vou deixar minha ordem protegidinha aqui no 0 a 0. Se voltar vai me tirar e eu vou terminar meu dia com meus 200 pontos. E se esse trem andar, eu aproveito. E ficou andando aqui, demorou, ficou, vai, não vai, sobe, não sobe, bem devagarzinho aqui. Chegou um ponto que eu já tava assim, falei, isso aqui não tá com cara de que vai pra lugar nenhum. Já era 4 horas da tarde, eu não gosto mais de operar, nesse horário não gosto de estar operando. Mas como eu tava no ganho, eu falei, eu não vou sair da operação ganhando, né? Tipo, eu tô com ganho, não tem por que eu zerar ela agora. Eu vou deixar aí. E deixei. E eu fui pego de surpresa. Por quê? Eu entrei, eu protegi. Deixei aqui no 0 a 0 sem trailing stop. E como tava nesse lenga-lenga, eu fui fazer outras coisas. Eu saí da frente da tela, eu opero home office, fui cuidar de algumas atividades domésticas. E quando eu volto, o negócio já tá lá em cima. Aí, de repente, o que eu fiz? Eu falei, gente, isso aí eu só rompendo tudo. Eu peguei minha proteção, subi ela disparado, pra tipo, do jeito que subiu esse trem voltar, eu não quero deixar de ganhar. Protegi e fui eu catar meu celular pra gravar, né? A tela pra ter minha postagenzinha do dia. Eu catei o celular, muito emocionada com a subida que eu não tinha nem visto. Coloquei o celular e tô aqui olhando, tá, e beleza. A hora que eu vou ver, eu tirei uma foto. Eu não estava gravando, eu não apertei pra gravar, eu só tirei uma foto. Por isso que eu subi lá no meu stories. Aliás, quem não me segue no Instagram, aproveita pra me seguir lá, @gcarvalhogc. Tem na descrição do vídeo, sempre eu deixo, tem sempre o endereço do meu Instagram. Me segue lá pra movimentar também, pra ver as coisas que eu posto lá. Sempre coloco alguma coisinha diferente lá também. Então, eu não tinha vídeo pra postar. Só tinha foto. Então, eu subi uma foto lá pra mostrar. E eu acabei pegando 1.400 pontos numa linha só. E aí eu falei, lindo. Não tinha feito nada no dia. Ia ficar só com os 200 pontos. Consegui terminar o dia com 1.600 pontos. Feliz da vida. Então, hoje, pra mim, o dia começou muito chato. Porque eu perdi as entradas todas. Fiz um pullbackzinho lá só pra garantir ter feito alguma coisa e depois acabei perdendo as outras operações. Mas agora esse movimento no final da tarde me salvou e consegui fechar com quase a minha meta diária de pontos, né? Que a minha meta é de 2.000 pontos, então ficou top. Aí, o que eu quero falar pra vocês? Eu sempre trago relatos de seguidores, em alguns casos alunos, sempre com a autorização das pessoas. Eu nunca falo, apesar de não mencionar os nomes, eu nunca falo sem a pessoa me autorizar. Hoje eu tive mais um exemplo. É um seguidor que é um querido. Ele é um rapaz super inteligente, mas ele não bate bem das ideias, não. Eu já falei pra ele, falei, eu desisto de você. Não adianta. É muitas vezes eu falando, repetindo a mesma coisa e você cometendo os mesmos erros. Não adianta. Ele já está há quase 3 anos no mercado e ele continua com o mesmo erro. Ganha de pá e perde de caminhão. Hoje ele tomou um stop de R$1.050. R$1.000 de stop. Ele tem um ganho diário de R$100. A meta diária dele é de R$100 e aceitou um stop de 1.000. Eu falo pra ele, eu falei, mas como que você consegue? Você tem dinheiro infinito? Porque para fazer esse tipo de coisa, você tem que ter dinheiro infinito. Porque não é possível você buscar R$100 de ganho e aceitar perder 1.000. E não é a primeira vez que isso acontece. No tempo que a gente se fala, isso já aconteceu umas 2 ou 3, umas 3 para 4, se eu não for bem honesta. E eu falo pra ele, eu vou te abandonar, eu não vou te ajudar mais, porque não adianta. A minha parte eu faço, que é orientar, mas eu não tenho como pegar na mão e falar, não faça isso. Então, eu quero sempre reforçar com vocês, vocês precisam, de alguma forma, ter controle emocional. Se não tem controle emocional, usa o gerenciamento de risco do Profit. Coloca trava. Se vocês não têm controle sobre vocês, sobre as suas decisões, coloca trava. Um limite de perda diário. Atingiu aquilo, o Profit não deixa mais você operar. Se você não consegue lidar com essa situação, coloca trava no Profit, que o Profit não deixa.
porque é muito, como que eu posso dizer, desmotivante. A pessoa fica frustrada, porque ela não tem controle. Chega numa hora que ela vai se enrolando com a operação, indo contra, porque não tem stop igual. Não é no meu operacional, porque ele gosta muito de que eu ajude, mas não confia no operacional, então ele não faz. Ele diz que faz, mas não faz. É sempre assim. Sempre depois de um stop pesado, ele fala, ai, Gi, não, agora eu vou começar a fazer só o seu operacional, porque esse não dá certo, toda vez acontece isso. Só que aí ele faz o meu operacional 1, 2 dias e volta pro dele, porque aí o dele volta a funcionar, porque o operacional não é o problema é que ele não stopa. Então, falando, mas não adianta, eu não tenho mais o que fazer. Tudo que eu pude fazer de orientação, eu fiz e dei essas orientações. Mas você insiste em deixar perder tanto. Você não pode ganhar 100 por dia e perder 1000. É muito trabalho jogado fora. Então, reforço com vocês. Tenham um limite de perda. Stop loss acontece em todo operacional. Isso vai existir sempre. Não existe operacional perfeito. Mas você tem que ter um limite de perda. Senão você vai ficar perdendo o tempo todo. Que isso sirva para vocês refletirem. Perder faz parte, mas você tem que ter controle no tamanho da perda. Ah, eu tenho medo de estender. Ah, eu tenho medo de entrar na operação. Isso tudo você vai trabalhando com o tempo, vai ficando mais seguro. Agora a perda você tem que controlar de imediato. Não me importa se você tem medo, se não tem medo, se tem coragem. Não tem coragem, não opera. Não tem preparo para determinar quanto você pode perder, não opera. Porque você vai só ficar gerando liquidez para o mercado. Você vai dar dinheiro para o mercado, seu dinheiro vai acabar, você vai pôr mais, vai acabar de novo, vai pôr mais e vai ficar nesse ciclo. Não adianta. Uma coisa é você não ter consistência porque ainda você tem algumas limitações de aprendizado ou alguma dificuldade emocional no sentido de estender a operação, de proteger rápido demais e ficar sempre ganhando pouquinho. Agora, na hora de perder, todo mundo é muito corajoso. Para ganhar, todo mundo tem medo. Na hora de perder, o povo vai segurando o stop, vai segurando, vai arrastando, deixando em conta, fazendo médio. Não adianta. Isso é derrocada. Não adianta. A não ser que se tenha um capital muito alto e que te permite fazer isso. Caso contrário, não dá. E aí eu quero aproveitar para falar também, não sei se vocês lembram do caso do T, que fez 550 operações em 10 minutos, esses tempos atrás, aí semana passada, eu acho. Ele também teve um choque de realidade. E eu quero aproveitar para parabenizá-lo, porque ele tá lá, controlando emocional, operando todo dia, com gerenciamento, alcançou a meta diária dele, ele para de operar, não fica inventando moda. Se no final do dia, se ele já tiver alcançado a meta, ele tá indo à tarde para o simulador, para continuar melhorando o operacional dele, mas está se comportando. Vamos ver até quando, né? Porque o importante é saber que existe a falha e tentar corrigir. É claro que às vezes a gente não consegue corrigir de imediato, mas quando consegue fazer essa mudança, tudo melhora, tudo melhora. Ah, vai demorar para ter um ganho, que é o que eu falo para o T. Não se prende em valor financeiro. Esse momento é o momento de aprender, fazer a coisa do jeito certo, ter controle emocional, para ficar na operação, para sair da operação, para não ter medo de fazer a entrada quando vê o cruzamento. O dinheiro vai ser uma consequência futura. Agora o foco é parar de perder, entender a dinâmica da operação. Então, hoje que eu queria trazer para vocês é isso, essa reflexão de que vocês precisam ter controle na perda, porque isso é o mais importante, é ter gerenciamento para ter controle de até quanto você pode perder, para continuar tendo a possibilidade de aprender, melhorar com disciplina e evoluir dentro do trade. Então é isso, muito obrigada para quem assistiu esse vídeo até o final. Se você não deixou o seu like, já aproveita e deixa aquele seu likezinho lá para eu ficar feliz. Quem não me segue no Instagram ainda, aproveita e começa a me seguir lá no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo.